Eu também não acredito. Porque se Jesus morreu por causa dos nossos pecados, o espiritismo, seja ele kardecista ou da Umbanda, é um Deus distante, sabe? Deus é espírito. A palavra de Deus, Jesus diz que Deus é espírito. É tudo espírito. Porém, é um Deus distante. E que adiantou o sacrifício dele na cruz se a gente vai morrer e depois vai voltar como um animal, como uma outra pessoa. E outra E qual é a coisa... prova disso? E outra coisa, você vai voltar, você não vai lembrar de nada. Quando você vai, você não leva nada daqui, nem memória. Quando você voltar, você não vai lembrar de nada. Tem pessoas que falam que você vai voltar pra pagar coisa de ancestrais seu. Ué, Isso é uma mentira. Purgatório. purgatório que você tá pagando. Aí as pessoas falam do déjà vu. Acho que é isso. Você já não passou por aqui e viu isso daqui? Rapaz, isso daí é coisa da cabeça, memória. Às vezes o cérebro também engana, como apareceu ali pra você em forma de anjo, e era demônio. Déjà vu. Mas como que é? Então, você tá pagando coisa de que você nem lembra? Hebreus 9:27 é bem claro. Cabe o homem morrer somente uma vez. Depois segue-se o juízo. Porque ele falou também, morreu, acabou. A oportunidade para que a gente seja salvo é crer em Jesus e confessar aqui em terra, enquanto você está vivo. Depois que morrer, não adianta orações, não adianta reza brava, que não vai resolver nada. Ainda vai ser Segue-se o juízo. Segue-se o juízo. É. Então, se a Bíblia fala que morre somente uma vez, e eu creio na Bíblia, então por que eu vou crer em reencarnação se vamos morrer somente uma vez? Eu sou de Deus, totalmente Deus, como eu falei, mas eu não acredito, assim, na Bíblia, sabe? Com todo respeito, tá? Eu não estou querendo agredir a fé de ninguém, Não, entendeu? não, Mas jamais. eu já estive do outro lado, eu posso dizer, conheço os dois lados da moeda, né? Então, se a Bíblia fala, não busque contato com os mortos, porque o diabo vai se aproveitar para enganar. Paulo escreve, acho que no livro de Coríntios, não sei se é 1º ou 2º Coríntios, não lembro exatamente, que por trás dos ídolos é manifestação demoníaca. Teve um podcast que o pastor Arnaldo veio aqui e saiu um assunto do Chico Xavier, Sei. né? Aí, eu devo estar falando errado porque minha cabeça não é muito boa. Falou que aquilo lá era um espírito que tava ali se possando a ele, que não sei o que, não sei o que. Aí o pastor Arnaldo falou que aquilo lá não é espírito coisa nenhuma, que lá é um demônio mentiroso. Que ele se passa como espírito. Só existe um espírito. Não foi isso daí, senhor pastor Arnaldo, que você falou? Só existe um espírito. Porque bate com o que você tá falando aí. Jesus disse que é necessário que eu vá ao céu e envie o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. É o único Espírito verdadeiro que é da parte de Deus. Tanto que a gente considera ele como a terceira pessoa da Trindade, entendeu? Mas o espiritismo, ele tem uma certa, assim, capacidade não, um certo conhecimento que, assim, parece que fala mais dos mistérios do que a igreja, né? Será que eles não têm um conhecimento a mais do que os cristãos, não? Posso? Fique à vontade, pastor. É assim, ó. O André, quando Lúcifer, né, foi destituído, foi ele e uma legião. Ele não veio sozinho, né? Aonde estão esses demônios? Que chamamos de anjos, alguns chamam de anjos caídos, tá entendendo? Ou demônios, ou... Eles... Que eles fazem, meu? Eles não são oniscientes, não são onipresentes e não são onipotentes, mas eles têm um poder. Ele não perdeu uma totalidade. Eles são deformados e tudo. Eles são espíritos. Eles precisam de um corpo para se manifestar. E eles, como eles não têm uma onisciência e não atingem os nossos pensamentos, eles têm um ardil psicológico afinadíssimo. Por exemplo... Mas espírito também tem ardil psicológico? Ô, meu, só na sua expressão facial ele já sabe, meu. A única... Que olha só, que Jesus, ele desarmou as trevas, meu. A única arma que as trevas têm, né? Eu falo as trevas assim, o outro lado tem contra nós, são os nossos próprios desejos, meu. É o profeta Balaão, entendeu? Que usou o desejo do povo de Israel para pecar contra Deus, para que perdessem a batalha, fosse Deus abandonasse eles. Que senão, meu, Difícil. é a mesma coisa. Olha só, ele sabe que passou um exemplo bobo. Passou uma mulher, você olhou, pô, teve aquela intenção, né? Se eu pudesse, pá...
Ele vai preparar o ambiente. Para o terreno, como diz. É. Entendi. Você cai de gaiato, se quiser. A escolha é sua, mas você tem o poder de escolha, né? Vou fazer ou não. Então, onde que eles se aproveitam? Ele conhece você. Ele fica ao seu derredor, te vigiando. Quando ele tem uma oportunidade de abrir a brecha, ele pode entrar numa pessoa e contar a sua vida. É onde todo mundo cai. Sim. Quando eu frequentei a Umbanda, uma das coisas que Te chama atenção, que chamou a minha atenção é que eu estava mexendo as papeladas para vir em 1992. Para Japão. E a entidade falou: você está preparando os papéis para ir para o outro lado para ir para outro país, coisa e tal. E eu fiquei assim, Mas o inimigo da nossa alma, ele sabe, desde quando você nasceu até esse exato momento, todo o seu passado. Então ele vai se revelar dessa maneira. Agora, o interessante é, ele sabe do seu passado, mas do teu futuro, só quem teve foi Cristo. Não sabe. Isso é uma realidade. Biblicamente falando, existe sim, o âmbito espiritual é real. Como a gente está aqui, a gente não enxerga o espiritual. Mas aqui tem, não é uma questão religiosa, veja bem. Mas existe anjos de Deus e os anjos caídos. Sim, são os demônios. A Bíblia fala que o nosso adversário, o demônio no caso, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Só que também, acho que todos nós já ouvimos falar sobre o anjo da guarda, né? A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor. Enquanto um está ao derredor, o outro está ao redor. Então, ou seja, existe sim um âmbito espiritual, uma guerra, sim, e aí, do bem e do mal. Agora, aí vai depender da situação espiritual da pessoa, né? E daquilo que Deus tem na vida da pessoa, baseado naquilo que a Bíblia, ela ensina, né? Olha só, deixar claro aqui, hein? Gosto bastante do João. Isso aqui é no... Não tem nada a ver com o João, não. É assim, não. Porque não queremos ofender. Nós estamos aqui falando do que cremos. Isso. Entendeu? É baseado no que está ensinando a Bíblia. Né? Assim como ele também, você pode expor também. Entendeu? Pelo amor de Deus. E assim, Apocalipse. desde que eu aceitei Jesus, esse livro aqui passou a ser manual e regra de vida para mim. Entendi. Então, eu tenho que... Não, com respeito a ele, a todos que estão aqui, aos que estão ouvindo, até baseado... Por exemplo, o que no caso, o Diácono falou aí, eu passei uma experiência com a minha mãe. Quando eu fui, que a minha mãe me levava, às vezes, no centro espírita de Candomblé ou de Umbanda, o que eu via lá? Eu ia com a minha mãe. Chegava lá, tinha o pai de santo, a mãe de santo, e aí se incorporava, imitava a voz da minha avó, da minha bisa. Eu vi isso. Da também. minha bisavó. Eu já ouvi isso aí. Quer dizer, eu não sei qual é a voz da minha bisa, mas a minha mãe sabe, que é a avó dela. Ela chamava ela porque era uma avó, mas como uma mãe, porque ficou muito próxima a ela. E aí ela falava tudo que a minha mãe passou na sua infância, na sua adolescência. Aí a minha mãe ficava assim, nossa, como que ela sabe? Como não vou deixar de acreditar numa situação dessa? Sim, era real. Eu ouvindo lá e minha mãe acreditando, a minha mãe saía de lá achando que ganhou na loteria. É a forma dela crer ali naquela hora. Só que depois eu crescendo, tal, o que eu observei e eu pensei hoje, uma linha de pensamento minha, como o pastor aqui falou. Por que só falava do passado e nunca falava do futuro? Eu falei, eu pensando assim, realmente podia falar que minha mãe ia casar com um japonês, que os filhos dela iam vir pro Japão, ou sei lá, algo assim. Mas não, sempre falava da infância e da adolescência dela, que era o passado. Aí, no meu entendimento hoje, lógico, é porque ele sabe da minha história, sabe da sua história, sabe da história de todo mundo. Então ele pode pegar algo aqui, baseado naquilo que a Bíblia está ensinando, e pode falar assim para surpreender a gente, né? Surpreender. Então eu vejo dessa maneira, entendeu? Mas é real mesmo o espiritismo. Sim, é real, é real. Quer uma experiência forte? Fala, vamos ver. Se uma pessoa receber uma entidade, espírito, no espiritismo, fala para ela confessar que o sangue de Jesus tem poder. Ela não vai falar. Se Jesus vem em carne e sangue, né? Que Jesus veio em carne e sangue. Porque a Bíblia fala que nós devemos provar os espíritos. Então, se uma pessoa receber uma entidade em seu corpo e começar a falar um monte de coisa, fala para ele falar, então o sangue de Jesus tem poder, ele não vai falar.
porque ele não vai desobedecer o líder dele, que é Satanás. Entendeu? É uma coisa forte, uma coisa forte. Agora, voltando lá em Apocalipse, posso voltar lá? Pode voltar. Bora pro Apocalipse, porque eu tô ansioso. Honestamente, eu não sei nem porque saiu. Patmos tem a ver com Apocalipse? Não, Então, tudo foi revelado quando na ilha. João estava preso Nessa na ilha. ilha de Quem- Patmos. O João foi isolado em Patmos. Era uma ilha que só tinha transgressores, né? Assassinos Uma espécie de e tal. Alcatraz. E o pessoal trabalhava quebrando pedra. Né? O negócio era cruel lá. Um lance que me chama bastante atenção, um capítulo de Apocalipse que eu gosto bastante, é o capítulo 4, né? Que João tem a visão lá, então aparece que o anjo lá com pedra de sardônia, jaspe. Pô, é um lance assim muito louco, né? E depois ele vem... Explica melhor esse demônio que apareceu. Não é demônio, não é um ser. É Então, um ser. explica um pouquinho melhor. Que assim, É essencial. isso tudo aí, a gente não precisa... Se for fazer um retrato falado, o cara não ia conseguir fazer, meu. Então, é preferível saber quem ele é do que como ele é, né? E aqui fala que tinha os 4... Cadê? São 4 animais. Tá aqui, ó. No versículo 6. E diante do trono... Entendi nada. Peraí, ó. Isso aí é... Olha lá.